Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 8 de setembro, agora na Espanha. São exatamente 20 horas e 52 minutos. No Brasil, 15h52 da tarde. Gente, a BTC, eu ouso afirmar que ela está desenhando um fundo. Apesar daqui dessa nossa figura triangular ter ficado maior do que o inicialmente prognosticado, vamos colocar assim, na nossa banda de VWAP mensal, vou até despoluir aqui para vocês entenderem o que eu estou fazendo, o que eu estou lendo, dentro a leitura que eu estou tendo desse gráfico aqui da banda de VWAP mensal. Vocês vejam que nesse longo esgarçamento aqui, promovido pela banda de VWAP mensal do mês 6 de 2022, junho de 2022, ele abraçou a banda de VWAP mensal do mês 7 de julho, do mês 8 de agosto, mês passado, e está abraçando do mês 9. Essa mesma movimentação foi protagonizada quando, do grande esgarçamento promovido pela banda de VWAP mensal do mês de maio de 2021, que abraçou a banda do mês de junho, 6 de 21, abraçou a banda do mês 7 de 21, e aí o que aconteceu? O preço catapultou em direção ao all-time high aqui em 69 mil dólares. Então, a gente até teria gordura ainda para trabalhar para baixo, sem perder o engolfamento, esse abraço. E é por isso que eu tô fazendo a leitura no sentido do esgotamento desse movimento correcional. Na minha leitura, a gente tá esgotando essa corretiva não só por esses sucessivos abraços, né, engolfamentos, mas também por dados on-chain que estão dando conta de que efetivamente a BTC já esgotou esse movimento correcional. Está explodindo a atividade dentro da rede da blockchain da BTC e isso acaba se refletindo nessa série de engolfamentos que está demonstrando o esgotamento desse ímpeto vendedor e que vai se desdobrar num pump para estressar aqui as uppers da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial. No gráfico das VWAPs, essa realidade se impõe também, a gente segue acumulando uma grande figura triangular. Vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Estressamos a aresta inferior, estressamos a aresta superior, batemos da inferior, a gente segue acumulando para explodir em direção à VWAP anual. E isso já que se confunde com essa camada congestional aqui. E isso já vai acontecer porque o DXY, que guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC, quando o DXY ganha tração impulsiva, a BTC ganha tração corretiva. Quando o DXY ganha uma tração corretiva, a BTC ganha uma tração impulsiva. E agora o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra francos suíços, euros, dólares australianos, ienes, as divisas mais poderosas do planeta. Agora que o DXY vai buscar a nuvem, abriu aqui um belo candle vendedor hoje, é bem provável que a BTC se desdobre aqui para buscar numa pernada de número 1 esse patamar congestional que se confunde lá com a VWAP anual. E no intraday a BTC foi didática hoje, lambemos a lower, voltamos para a VWAP, lambemos a lower, voltamos para a VWAP, lambemos de novo a lower, voltamos para a VWAP. Os 4 sinais ofertados hoje na sala de sinais fecharam em poucos minutos, justamente porque a gente simplesmente aguardou bater na lower e todo mundo saiu com lucro no bolso com o retorno à VWAP. Gente, na seara fática, os devs da rede Ethereum estão programando para depois da fusão dos dois consensos a criação de um token semifungível. O que seria um token semifungível? Um token fungível são tokens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, como Mana, Sand, Gala. São tokens fungíveis. A minha Mana não é diferente da Mana de vocês dentro do meu wallet, da rede Ethereum, dentro do meu MetaMask, porque são tokens que podem ser substituídos
por outros da mesma espécie. Tokens não fungíveis ou non-fungible tokens são tokens únicos, normalmente vinculados a obras artísticas ou agora até produções sonoras podem ser objeto podem estar linkados a token e vinculados a tokens ERC721, que são as NFTs, que são únicos, são tokens que não gozam de outros tokens iguais, ou seja, são tokens absolutamente únicos, são os non-fungible tokens, por isso não podem ser trocados por outros, já que eles não guardam semelhantes da mesma espécie. O que seria, Renato, o token semifungível ou o ERC3525, o Semi-Fungible Token? O Semi-Fungible Token vai ser a capacidade de vincular dentro da rede Ethereum um grupo de tokens não fungíveis, ou seja, um grupo de tokens ERC721 que guardam alguma semelhança de gênero, não de espécie, porque eles são únicos. Ou seja, tokens pertencentes ao grupo dos CryptoPunks, ou tokens vinculados a lends do Shiberse, do metaverso do ecossistema Shiba Inu. São tokens únicos, já que a minha lend no metaverso do ecossistema Shiba Inu não se confunde com a lend, com a terra virtual do Joãozinho, que não se confunde da Mariazinha, mas todas pertencem ao gênero lend do metaverso Shiba Inu. Ou no caso dos CryptoPunks, todos esses tokens ERC721 pertencem ao gênero CryptoPunks. E o ERC3525 vai ser a possibilidade, via smart contract, de reunir slot de tokens não fungíveis dentro de um grupo, dentro de uma relação de gênero, como as lends do metaverso do ecossistema Shiba Inu. É impressionante o pioneirismo dos devs da Ethereum no sentido de adequar as relações negociais do mundo real às necessidades dentro do mundo virtual das blockchains. Essa linkagem entre as necessidades do mundo real e a atividade dos devs da rede Ethereum me impressiona. Isso vai promover a possibilidade de se criar garantias, stake de NFTs, stake de CryptoPunks, já que existe um floor price, né, um preço piso para essas espécies de NFTs. Existe um floor price, um preço piso, né, um floor price para os CryptoPunks, para as lends do ecossistema, do metaverso do ecossistema Shiba Inu, e a reunião dessas NFTs em slots, que seria o ERC3525, vai aumentar absurdamente a liquidez dessas NFTs. Eu fico impressionado com o pioneirismo e a capacidade de prover necessidades negociais do mundo real junto às blockchains. Por isso que a Ethereum está onde está. Eles são muito pioneiros. E o chefe da SEC, da CVM norte-americana, quer que a CFTC, a reguladora de commodities e futuros, supervisione a BTC. Isso seria o caminho normal, já que a BTC cada vez mais vai se comportando como uma commodity antes de qualquer outra coisa. E o trader que previu o colapso da BTC em 2021-22, a BTC chegou a 17.600 e pouco, avisa que chegamos no fundo. Ele usa na sua análise gráficos de expansão logarítmica exponencial e, segundo ele, não tem mais para onde cair. E na geopolítica e finanças internacionais, falece a Rainha Elizabeth II aos 96 anos, governou por quase 7 décadas, foi a monarca com o maior reinado na história do Reino Unido. Ou seja, gente, agora abre-se a linha de sucessão na família real britânica. O primeiro na linha de sucessão é o príncipe Charles, o segundo, o seu primogênito, o príncipe William. O terceiro na linha de sucessão é o primogênito do William e da Kate Middleton, a sua esposa, né, que é o infanto príncipe George. A quarta na linha de sucessão seria a princesa Charlotte, a infanta Charlotte.
E o quinto, o Príncipe Louis, que é o caçula do William e da Kate Middleton. A partir daí, do sexto para cima, seria o Príncipe Harry e a sua respectiva descendência. Enfim, gente, fica esse registro do falecimento da soberana, da monarca do Reino Unido. E o Banco Central Europeu aumentou em 75 pontos base a taxa de juros. Pelo visto, o mercado, o mundo cripto pelo menos, não estremeceu. É impressionante a relação da movimentacional de inversão da BTC em relação ao DXY e como a movimentação de outras moedas soberanas pouco ou quase nada influenciam na movimentação da BTC. Tamanha vamos colocar, a inércia do dólar, né? E a insignificância de qualquer outra divisa específica em relação ao tamanho brutal e a inércia gigantesca do dólar norte-americano. Efetivamente é de se assustar o tamanho do balanço patrimonial do Federal Reserve, que já estava praticamente engolindo o próprio PIB norte-americano. Seria o primeiro balanço patrimonial de um banco central, aumentando em relação ao PIB do próprio país, já que se não fosse essa interrupção desse aumento exponencial quantitativo, a base monetária norte-americana expandindo ad infinitum, agora eles iniciaram esse aperto, né, no tamanho do balanço patrimonial do Fed. Mas é impressionante como esse aumento de 0,75% na taxa de juros pelo Banco Central Europeu praticamente nem influencia na movimentação do mundo cripto, que hoje até reagiu de forma estável, um pouco até positiva. E, gente, a United Airlines comprou 200 táxis aéreos elétricos da Eve Air Mobility, o braço da Embraer dedicado a essa mobilidade urbana e de pouso e decolagem vertical. É um braço ultra tecnológico da Embraer. Para o Brasil isso é bom, já que essa nova fronteira e essa nova corrida por mobilidade aérea urbana vertical, o Brasil está no meio dessa confusão e também sai na frente. Fica esse registro. O Brasil sempre na vanguarda da tecnologia de mobilidade aérea, graças à Embraer. Mas, pessoal, fica esse registro. A BTC segue acumulando. Eu fiz questão de pontuar essa minha análise aqui no gráfico das bandas de VWAP mensal, onde esse engolfamento aqui, esse abraço pela grande banda de VWAP do mês 6, que abraçou o mês 7, abraçou o mês 8 e segue abraçando o mês 9, que a gente está desenhando, está promovendo um repeteco desse grande abraço aqui, promovido pelo mês 5, né, maio de 2021, que abraçou o mês 6 de 21, que abraçou o mês 7 de 21, e aí a BTC explodiu em direção ao all-time high. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.